Óbvio que tem um contexto muito maior, assim, que é o coletivo, é a seleção brasileira, mas eu tenho que fazer a pergunta para você e para os colegas sobre, depois do jogo contra a Escócia, a utilização do Neymar, faltando ali 18, 20 minutos, num jogo já decidido, em que ficou nítido que ele está abaixo pela questão física também, ficou parado. Com base no que foi o jogo da Escócia, imaginar qualquer contexto, ou perdendo de 1-0, ou ganhando de 1-0, ou empatando, imaginar algum contexto dele entrar é possível, ou com base no jogo da Escócia, segue uma preparação para, quiçá, estar bem para entrar mais para frente? Então, Felipe, eu entendi muito a entrada dele para estrear na Copa, para ganhar confiança, para ter uns minutos, e até o torcedor, né, que ficou no estádio chamando o nome dele a todo tempo, o Ancelotti soube trabalhar isso. E eu acho que está dentro de uma programação de recuperação do Neymar. Não vejo ele como a primeira opção de substituição, e temos que lembrar que o jogo vai ser meio-dia em Houston, com uma temperatura de beirando aí os 35 graus fora do campo. A gente sabe, né, Zé, que dentro do campo a temperatura fica maior, correndo, se movimentando, gramado, pressão, cobrança, estádio lotado, abafado. Tudo bem que é um estádio climatizado, mas assim, não vejo o Neymar como essa primeira opção. Acho que fisicamente ele não está pronto ainda. E é um jogo que pode ter prorrogação. Então, até isso o Ancelotti vai pensar, porque se você está num jogo difícil, complicado, empatando, você tem que saber que pode ir para a prorrogação, você vai colocar o Neymar e ele já está nesse condicionamento para 50 minutos, vamos dizer que ele entra faltando 20 minutos para acabar e tem mais 30 de prorrogação. Para mim, ainda não está pronto para isso. Acho que ele é fundamental, um momento ali de um risco final de você. Mais ou menos o Viola quando entrou no meu lugar. Viola não estava vindo de lesão, estava tinindo, estava muito bem. Foi uma questão tática. Tira um jogador de meio campo, mais de organização e de marcação, que era eu, na minha função, para botar o centroavante para um 5 minutos final, de prorrogação. O Viola entrou no meu lugar no segundo tempo da prorrogação, faltando 5 minutos para acabar. Então, não estou dizendo que Neymar tem que entrar com 5 minutos, mas eu acho que assim, Luiz Henrique, Endrick, Martinelli, não estou comparando quem é melhor. O Neymar é melhor do que todos eles. Junto a todos eles, não fizeram ainda a história que o Neymar tem no futebol mundial. Mas futebol é momento, não fala assim o nosso querido Pascoal? E no momento, esses jogadores estão mais prontos para mexer ali com o jogo. Então, eu acredito que mesmo com os treinos que o Neymar fez, pós-jogo da Escócia, não é o suficiente, na minha visão, de falar que o Neymar está pronto para 45 minutos do segundo tempo, mais 30 minutos de prorrogação. Acho que ainda não está. E o que ele me apresentou no jogo contra a Escócia foi mais segurar a bola, ter um poder de passe muito bom, controle. Você vê que ele se movimentou, mas buscando bola na intermediária. Aquele momento ali final de pegar no 1 contra 1, de arrancar para cima do defensor, a gente não viu no jogo. Ele deu até um chute no gol, mas eu acho que é pouco para o que o jogo vai pedir. Estou com os companheiros aí, o Zé e a Nath. O Japão, o forte dele é a trocação, é a velocidade. O Japão não é aquele time de ficar tocando bola, trabalhando de um lado para o outro, baixa as linhas ali, tenta roubar essa bola e sai na transição, sai na velocidade, principalmente com o Nakamura, como destacou o Zé Elias, que se transforma no ponta esquerda. Ele vem, baixa na linha de 5, mas quando rouba a bola ele é o ponta, ele é o ala ali, e ele vai para cima mesmo, vai para o drible. Por isso que o Ryan vai ser fundamental na dobra de marcação com o Danilo, pelo lado direito do Brasil, para conter essa subida do Nakamura. E aí a gente tem opções para contra-atacar, para também sair nessa surpresa, tentar surpreender o Japão quando ele vir para o jogo. Mas eu acho que a tendência é o Brasil ter a bola, é o Brasil ter o controle do jogo, e o Japão vai marcar, vai morder, vai ter muita intensidade para, quando roubar essa bola, botar a velocidade. O Brasil não pode dar essa chance para o Japão. E tô com a Nath, é um jogo muito difícil, equilibrado,
o Brasil tem valores individuais melhores e que pode definir o jogo. Por isso que se igualar nessa questão tática de disputa ali, né, sem entrar muito na correria, mas disputa de roubada de bola e ficar mais com a bola, o Brasil tem grande chance de classificação. Nath e Zé, o tema Neymar nesse contexto do que pode pedir um jogo contra o Japão. Cara, eu fico imaginando o Ancelotti, um jogo amarrado, um jogo difícil, caminhando por uma prorrogação e ele com o Neymar do banco de reservas, ele vai morrer com o trunfo na mão? Mas ele hoje é um trunfo? Não sei. Mas eu acho que o Ancelotti Pela capacidade técnica que ele tem, e assim, a gente não tem as imagens do treinamento, a gente tem do aquecimento e tal, mas a gente não sabe no dia a dia de treinamento o quanto ele está conseguindo desenvolver o futebol parecido com o que a gente sabe que ele tem capacidade de entregar. Então, assim, ele tem capacidade de uma pifada para os jogadores de frente que outros talvez não tenham. Contra a Escócia, você viu brilharecos disso? Não, porque contra a Escócia já era um contexto de um jogo decidido, final de partida. Eu acho que ele desceu muito para buscar essa bola entre, às vezes, os volantes, né? Porque ele quer participar do jogo. Mas não vi esse ímpeto. Ele é importante nas bolas paradas. E ele pode ser importante em alguns contextos. Mas, Nath, é que depende do jogo. Para acrescentar aí para o debate. Sim, Tetra. Você acha que ele entrando, ele entraria em qual função? No lugar de quem? Depende, porque ele entraria num segundo tempo. Se o Matheus Cunha estiver jogando ainda e o Paquetá ainda estiver em campo, ele pode mudar o contexto do meio de campo. O Casemiro ainda vai estar em campo. Tudo quais serão as peças que vão estar em campo quando ele entrar. Porque ele pode entrar na do Cunha se o Endrick entrar para fazer essa função. E aí ele entra na do Cunha para fazer uma outra movimentação. Se tirar o Ryan e entrar o Luiz Henrique. Você tem várias opções. O Paquetá saindo, eu acho difícil ele colocar diretamente o Paquetá por Neymar. Porque o Paquetá tem uma função de ajudar o Douglas Santos. Ele tem uma função de ajudar o Douglas em relação a essa questão de marcação. É nesse sentido que eu quis criar o debate. Porque Exato. assim, eu só vejo ele entrando no lugar do Cunha. Que baixa para fazer movimentação. Um cara muito decisivo. Exato. Além de ralar ali o bumbum para marcar, né, meu? Exato. Eu acho que tudo é contexto de jogo e quem vai estar em campo. O Casemiro vai jogar, o Fabinho vai entrar no lugar dele, como é que vai estar essa questão de sustentação no meio de campo, o Paquetá vai estar cansado, vai precisar sustentar com outro jogador, vai entrar o Danilo Santos. Como é que vão estar os laterais? Os laterais estão sustentando essa pressão do Japão de recuperar e acelerar? Eu não sei o que o Zé acha, Nath, mas eu tô pensando assim, vamos dizer, tá 0-0 e tá jogando o time que entrou como titular. Eu não vejo ele como a primeira opção. Também não. Eu vejo o Endrick e Luiz Henrique à frente. Não, eu acho difícil, Zé, quero te ouvir também, porque assim, embora há pouco tempo, um contexto diferente com a Escócia, teve momentos simples do jogo, que é aqueles que você olha e fala, cara, o Neymar nunca viveria esse tipo de situação. Um domínio assim em cima, uma bola curta que você vê dominando. Teve 8 perdas de posse. Dominando o cartão amarelo que não veio pro Danilo, o Danilo já tinha um amarelo. Ele ia ser expulso. Ele já tinha o cartão amarelo. Expulso, numa bola perdida. Tanto o Danilo como o Fabinho. Então quase um... E aí eu vou usar uma palavra que, pelo amor de Deus, não é uma comparação com o Neymar Prime. O Neymar, uma comparação fantasmagórica, assim, no sentido de não dominar e tal. E eu acho que ele tem que estar lá, e acho que ele tinha que ter entrado pelo 3-0, até pro Japão pensar, e aí, Neymar joga ou não joga? Neymar... Que é o Neymar, cara. Ele atrai marcação. Mas eu não consigo imaginar. Não, nesse jogo. Eu particularmente, eu acho que foi o melhor jogo para o Neymar entrar contra a Escócia. 3-0, um time da Escócia limitadíssimo, com alguns problemas, time cansado, tentando jogar ainda contra o Brasil. Assim, dentro de um contexto de intensidade, de velocidade, se o Neymar perder 2 vezes a bola como ele perdeu, logo quando ele entrou, o Japão vai dentro do Brasil fácil. Né? O Japão vai dentro do Brasil fácil pela velocidade que tem. Eu acho que o Neymar precisa ter mais intensidade, o Neymar precisa ter mais ganho físico. Nós estamos vendo uma Copa que é uma Copa muito mais física do que técnica. Né? Nós estamos vendo poucas equipes jogarem tecnicamente. A França, que tem técnica e força, e a Espanha. E você vê a Espanha como tem sofrido tentando jogar ontem. Mas é um jogo sonolento da Espanha, Sim, né? não, mas eu estou dizendo tecnicamente, porque se você analisar a Copa num todo, são todos os times bem fechados, marcação muito forte, saída contra-ataque e tal. O Neymar, tecnicamente, ele é bom? Fisicamente, ele vai conseguir sair dessa marcação com a velocidade que ele necessita? Não, eu acho que não.
Ele não conseguia fazer isso no Campeonato Paulista com sequências de jogos. Você imagina 30 dias sem jogar, entrando numa Copa do Mundo contra o Japão, cuja melhor arma do Japão é essa intensidade de troca, de velocidade. Eu acho assim, vamos dar tempo ao tempo. Tem jogadores ali que acho que podem contribuir para determinadas características de jogo do Japão, melhor que o Neymar nesse aspecto. Agora vamos jogar os últimos 10 minutos, está perdendo, vamos tentar um cara que vai te dar como a Nath falou, uma pifada, uma coisa que do ele do cartório. Pô, Neymar, vem cá, pega a bola e cria alguma coisa, porque ele tem essa genialidade que só ele tem na seleção brasileira. Né? No futebol brasileiro, acho que ele está acima da média. Nós sempre questionamos o Neymar na questão física, a intensidade. Hoje, infelizmente, ele não consegue. Ou você monta um sistema em que você deixa ele livre dessa necessidade, como fazem às vezes com o Messi e Cristiano Ronaldo, ou você vai ter que abdicar dele para que tenha essa sustentação. Mas aí a gente já tem um que não dá para abrir mão, que é o Vini Júnior. Não dá. O time Matheus Cunha faz a mesma. O time hoje joga pro Vini, por quê? Porque o Ancelotti conhece as características do Vini, montou um sistema de jogo para justamente proporcionar para ele isso aí, 20, 30 metros, eu quero você, velocidade brilhando para cima dos zagueiros. E nós estamos vendo o que ele está fazendo. Num jogo em que o Brasil não jogou nada, o Vini chamou a atenção, chamou a responsabilidade que foi contra Marrocos. Então, eu acho que hoje, nesse momento, e aí eu sempre falei aqui, a questão de intensidade e de parte física para o Neymar. Você vê o Ryan. Por que o Ryan foi preterido em relação ao Luiz Henrique? Não foi só pela parte técnica do Ryan, foi pela parte física, porque o Ryan voltou para marcar, ajudava, para dar liberdade muitas vezes para você ficar com 2 homens lá na frente, um pouco mais frescos, para você poder sair. Então você tira, o Ryan vai voltar, porque vai ter que jogar para ajudar o Danilo. Né? O próprio Cunha baixa para ajudar baixa um o Vini. pouquinho mais, ou seja, você tem os vamos dizer assim, os pontos de equilíbrio ali para você ter uma sustentação. O Casemiro não pode sair para dar o combate. O Casemiro hoje é um jogador pesado para velocidade. Você viu contra Marrocos. Toda vez que ele saiu para o combate, ele saiu e correu errado. É o caso de trocar, Zé? Não. Pro jogo contra o Japão? Não, eu acho que tem que jogar dessa Fabinho forma. dando mais eu acho que dessa forma, né? Sabe por quê? Porque nós encontramos uma estrutura para te dar referência. Então tá difícil você ver o Paquetá, os caras encontram o Paquetá o tempo todo. O Bruno já consegue fazer a leitura de jogo onde ele pode jogar, então ele adianta um pouquinho mais. Né? Eu acho que nesse aspecto, eu acho que você nesse sentido de não mexer muito com a estrutura, você pode, eu acho que pode deixar. O problema é quando o Brasil precisar, caso, tomara que não, se o Japão faça um gol e consiga ter o controle do jogo até 25, 30 minutos do segundo tempo, aí você precisa mudar um pouco, você tem que arriscar, porque senão você está fora. Aí talvez o Fabinho entre para dar um pouquinho mais de chegada, aí tira talvez um jogador de ataque, coloca outro com outra característica para jogar com 2 jogadores enfiados lá e joga com um Paquetá um pouco mais solto. Né? Aí você tem algumas outras variantes que eu acho que o Ancelotti tem no dia a dia.